Oi, gente, tudo bem? Voltamos mais uma semana para conversar um pouquinho sobre processo civil e hoje eu queria aqui falar com vocês sobre uma decisão prolatada pelo STJ, bastante recente, pessoal, envolvendo a questão do caput do artigo 523 do CPC, que se refere ao prazo para o cumprimento de uma determinada sentença. Por que eu estou dizendo isso? O caput do artigo 523 do Código, pessoal, estabelece o seguinte, vou fazer a leitura aqui. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Então, esse dispositivo, pessoal, ele fala sobre o prazo de 15 dias que o executado possui aí para cumprir uma determinada decisão judicial nesse contexto, né? No contexto do artigo 523. Então, a lei diz que ele vai ser intimado, né, para isso. Então, nós temos um requerimento, na realidade, um requerimento apresentado pelo exequente, o executado ele é intimado por meio de seu advogado, inclusive, para poder cumprir a obrigação no prazo de 15 dias. E aí, pessoal, firmou-se uma divergência na nossa doutrina e jurisprudência também, no sentido de que, será que o prazo de 15 dias, ele é contado em dias úteis apenas ou em dias corridos? Por quê, né, gente? Porque nós tivemos uma mudança, também colocada aqui, uma mudança especificamente trazida pelo novo CPC, no tocante à contagem de prazo. E aí o artigo 219, que eu vou abrir aqui para vocês também, assim, o caput. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente dias úteis. Então, se a gente tem um prazo processual fixado em dias, importante essa observação, tudo bem? Prazo de natureza processual fixado em dias, esse prazo para que a parte pratique esse determinado ato processual será considerado, será contado considerando apenas os dias úteis. O parágrafo único do artigo 219 diz assim: o disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Então, o que a lei nos coloca? Que prazo processual fixado em dias se submete à regra do artigo 219, contagem deste prazo apenas considerando os dias úteis. Se o prazo não for de natureza processual, se ele tiver natureza de direito material, nós não aplicamos a regra do artigo 219. Nós aplicamos a contagem do prazo, né, em dias corridos, como era a regrinha lá do CPC de 73. Pessoal, então, falando do artigo 523, do prazo que o executado tem ali em cumprimento de sentença, estabeleceu-se aqui para gente, para nossa doutrina, para nossa jurisprudência, uma divergência com relação a isso. Então, há uma divergência no sentido de, será que o prazo de 15 dias que o executado tem para cumprir a sentença tem natureza processual ou tem natureza de direito material? Então, se você for dar uma pesquisada na doutrina, você vai encontrar muita gente dizendo que ele tem natureza de direito material, outros dizendo que ele tem natureza de direito processual, enfim. E há essa divergência com relação a essa questão em nosso sistema. Hoje eu vim aqui, pessoal, para citar para vocês aqui uma decisão prolatada pelo STJ bastante recente, num recurso especial julgado, né, ali pela terceira turma, onde a gente observa que o Tribunal Superior ele está, né, no caminho talvez ali de consolidar de fato seu entendimento com relação à questão. E nessa decisão, ele considerou que esse prazo do artigo 523 tem natureza de direito processual, pessoal. Então vamos lá, o RESP, anota lá se você quiser anotar. Julgado do STJ, terceira turma, recurso especial de número 1.708.348. Então, novamente, RESP, recurso especial, de número 1.708.348.
Então, nesta decisão prolatada pelo STJ, é o entendimento que ele coloca ali pra gente, pessoal, vem no sentido de ter este prazo do artigo 523, natureza de direito processual. A decisão é bastante interessante, sugiro que vocês deem uma olhadinha nela, né? Mas eu acho que o que é importante a gente pontuar aqui é que o prazo para ele ser considerado, né, gente, como um prazo de natureza processual, a gente pode pensar que quando eu tenho um prazo estipulado pela lei para a prática de determinado ato dentro de uma relação processual, então se o executado não pagar aquilo que ele está devendo, existem consequências que advirão ali na realidade desta relação processual que está tramitando. Então, não havendo cumprimento no prazo, incide uma multa de 10% sobre o valor da obrigação, honorários advocatícios em 10% também. Então, nós temos consequências advindas desta conduta, né, desta postura do executado em não cumprir essa determinada obrigação. E quando a gente tem um prazo de natureza material, pessoal, de direito material, tecnicamente ele produz o seu efeito independentemente de existir uma relação processual. Então vamos pensar no prazo da rescisória. O prazo que a parte tem para manejar uma ação rescisória, que é prazo decadencial, portanto o prazo de direito material, é contado de maneira contínua, porque a parte, se ela não manejar a rescisória no prazo estabelecido pela lei, né, ela perde o direito de praticar aquele determinado ato, de promover aquela determinada ação. Então, a gente tem um prazo que, se não cumprido, ele vai gerar o seu efeito, ele tem a sua consequência, independentemente de existir uma relação processual nesse contexto, tá bom? Mas nós temos, não obstante, muito embora o STJ tenha se referido a essa questão, dizendo que esse prazo tem sim natureza de direito processual, muitos autores que se posicionam em sentido contrário, afirmando que o pagamento envolve ato da parte, porque tecnicamente quem cumpre a obrigação é a parte, se está atrelado ao direito material, extinção da obrigação, o pagamento se dá e aí vai haver extinção da obrigação, enfim, pessoal. Então, acho que é interessante vocês darem uma lidinha nessa decisão prolatada pelo STJ. O ministro cita também a situação do próprio artigo 525 do CPC, gente, que fala sobre a impugnação, porque hoje, de acordo com a sistemática do novo CPC, nós temos 2 prazos de 15 dias que se abrem ao executado. Os primeiros 15 dias ele tem a oportunidade de pagar nesse primeiro prazo de 15 dias, ele vai cumprir a obrigação que ele foi condenado, enfim, né? E na sequência, abre-se um outro prazo de 15 dias, outros 15 dias ali, para que eventualmente ele apresente a sua impugnação. Então o ministro até coloca lá, não teria muito sentido um prazo, primeiro os 15 dias, a contagem se dá de maneira contínua e os outros 15 dias de forma a considerar apenas os dias úteis, porque de fato aquilo é um prazo processual. Enfim, gente, então ele traz algumas considerações interessantes, mas eu queria apontar aqui, porque esse é um assunto novo, né? E toda vez que a gente tem uma posição mais concreta do tribunal, dos tribunais, enfim, com relação a uma determinada questão divergente, eu acho que é interessante a gente trazer aqui. Tudo bem, pessoal? Desculpa se eu me alonguei. Por hoje era só. Muito obrigada, um grande beijo.